hoje a empresa está basicamente num momento novo, né, de uma forma resumida, mas a Mecalor está sempre muito focada, aqui no meio, aqui. A Mecalor está muito focada em área crítica, né? Então a ressonância, por exemplo, como o Ronaldo colocou, é um equipamento que não pode parar, né? Senão ela para, o ar-condicionado parou, o ar-condicionado central, o hospital continua de certa forma funcionando com calor, mas não atrapalha a produção diretamente, né? E a empresa hoje ela é muito focada na área crítica, a gente está trazendo essa leitura também da área crítica, vou falar um pouquinho na apresentação, mas é interessante ver, hoje a gente consegue atuar tanto na área crítica quanto no conforto, não estou dizendo que o conforto não seja área crítica, mas é um dos pilares que a empresa está tratando, que é a questão do pós-venda, a questão da operação nesse ambiente, onde o equipamento não pode parar. Foi? Bom, pessoal, vou me apresentar primeiramente, eu sou o Felipe, fico responsável dentro da empresa, vou falar um pouquinho o que é Climatix, o que é Mecalor. Bom, então eu estava me apresentando, eu sou o Felipe, responsável comercial na Climatix. Acho que eu passei um pouquinho aqui. Bom, vou apresentar aqui o João, nosso líder aí dentro da divisão da Climatix. Basicamente, a Climatix é uma marca do grupo Mecalor, onde a gente... Mecalor todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. A Climatix é a divisão de conforto da Mecalor. Vou ter que ficar aqui no centro, né? A Climatix é uma divisão de conforto da Mecalor. Então, a gente, para facilitar o entendimento, todo chiller que vai atender um fan coil, né, um conforto, é Climatix. Todo chiller que vai atender um processo, né, uma indústria, né, não necessariamente um fan coil, pode ser um fan coil para processo, esse chiller é Mecalor. E aí a Climatix ela vem numa estrutura de 2 anos, a empresa tem 65 anos, a Mecalor, e de 2 anos para cá a Climatix está com esse foco de atuação na parte comercial. Queria agradecer aí a NT Editorial pela oportunidade. A gente sempre entende que nesse momento é super válido a gente, como o Ronaldo comentou no início, né, as coisas estão sempre mudando. Então a gente sempre se reunir aí de forma regional e contar um pouco da história, como está o mercado, é sempre muito positivo, né? Ganha para a gente de escutar vocês, no sentido de mercado, e ganham vocês de estarem sendo alimentados pelas indústrias, pelas informações de mercado. Bom, nosso objetivo aqui hoje, a gente lançou o título da apresentação como Climatix Smart Design, ele é pronto para operar. Então já dá para deduzir algumas coisas. Eu vou contar primeiramente a história da Mecalor, como é que ela atua hoje. Depois eu vou falar um pouquinho do mercado, que eu acho que sempre é bom a gente fazer uma leitura mais ampla aí, né? Onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. Né? Mas trago boas notícias aí, principalmente para o mercado de água gelada. É um mercado que eu trabalhei com VRF há bastante tempo, hoje estou 100% focado na água gelada. E eu vi o mercado de VRF crescendo, vi o mercado de água gelada um pouco, né, caminhando, baixando, subindo, e hoje a gente, nos últimos 3 anos, a gente vê uma tendência positiva aí da água gelada. Bom, falando da Mecalor, ela é uma multinacional brasileira, né, uma empresa brasileira, com sede em outros países, então a gente está hoje focando na expansão territorial. A gente está, além de trabalhar no Brasil em si, né, a gente tem uma divisão hoje que atende a América Latina. A gente hoje aqui, a gente representa a Climatix Brasil, né? Tem uma estrutura que faz a América Latina. Hoje, aproximadamente, exportação, João, a gente 20%, 30% do faturamento da empresa. Né? Então, já é uma operação que existe, ela está numa crescente, e a gente tem focado bastante energia. Em cima do mapa
no mundo a gente tem alguns pontos, alguns países, não temos operação fora, por enquanto, somente na América Latina, e pretendemos agora expandir para os Estados Unidos, mas a gente tem alguns equipamentos instalados em outros países, basicamente focado em Mecalor, que é o Chile para processo. Um pouco para exemplificar a estrutura hoje de como está o grupo, como está a empresa, a gente fala hoje, temos de CNPJ, um CNPJ só, o CNPJ Mecalor, e a gente divide aqui Mecalor Brasil, Mecalor México, Mecalor Andina. Eu não vou entrar no detalhe aqui da história, mas em 2020 a Mecalor adquiriu a Transcalor, que tinha licença da Smart até então, e a partir daí essa licença passou a ficar com a gente, e hoje a Smart é um dos produtos que a gente trata. Se for um produto para atuar com processo, ele é comercializado pelo time da Mecalor. Se for um produto, uma aplicação de conforto, tratado pela Climatix. HBR, que são os termorreguladores, é um mercado um pouco segmentado, e a Climatix são os chillers de conforto, que eu vou falar um pouquinho também, chiller scroll, chiller parafuso, o mancal magnético. Deixei aqui também um pouco dos climatizadores de precisão. Sei que o nosso foco aqui não é esse hoje, mas é importante a gente falar um pouquinho do nosso line-up de produto, muita gente não sabe o que a Climatix faz, o que a Mecalor tem. E saindo um pouquinho do Brasil, a gente tem uma unidade hoje, uma filial no México, e uma filial na Colômbia, que a gente chama de Mecalor Andina. Essas filiais têm vida própria, e todas elas estão vinculadas à fábrica do Brasil. A gente tem escritório comercial, mas não tem fábrica ainda. Essa é a nossa visão geral de produto, o que a gente comercializa hoje, desde um climatizador de precisão, um VNC, um mini chiller modular, até um chiller compressor parafuso, um chiller scroll, um chiller condensação A da Smart, a própria torre de resfriamento fechada. Então esse hoje é o nosso line-up de produto, que até então, antes da entrada da Climatix, era um foco somente em processo, indústria. Quando a gente fala hoje de Climatix, a gente fala da parte de conforto. Falando um pouquinho de mercado, como eu comentei no início, a gente faz uma leitura bem positiva hoje do mercado de água gelada. Como eu comentei com vocês, esse mercado de 2022 para trás, ele foi um mercado muito instável, ele subia, crescia, um mercado que foi perdendo um pouco de espaço até para o próprio VRF, a gente até está comentando de manhã hoje, parte de hotelaria, por exemplo, muitos hotéis eram água gelada, viraram VRF, agora está tendo uma onda aí de voltar para água gelada de novo, Enfim, não quero entrar nos detalhes, mas a mensagem que eu trago hoje aqui, ela é positiva para água gelada. Ano passado a gente fechou com 257 mil TRs, 2024 com 213, e a expectativa esse ano é 282. Isso aqui é uma estimativa nossa, uma curva de projeção que a gente fez em cima dos dados. Esse mercado aqui, ele é muito, tanto 2025 quanto 2026, ele está muito puxado, principalmente pela parte hospitalar, que tem crescido bastante no momento pós-pandemia, e também da parte de data center, que é a menina dos olhos hoje do ar-condicionado, tem um redata aí sendo discutido. Acho que a hora que sair o redata, isso aqui tem grande chance até de extrapolar, mas para 2026 aí a gente continua vendo um crescimento, e é onde a gente quer participar com mais afinco. Falando um pouquinho do mercado de água gelada, mas segmentando por produto, hoje, aqui está trocado ar para água, mas não dá para entender, 79% do mercado ano passado, 2025, o mercado de chiller condensação a ar. Então, arredondando aí, 80% do mercado é o mercado de chiller condensação a ar, 20% é o mercado de chiller condensação a água. Então, basicamente aqui, hoje, o chiller condensação a ar, ele, de início, ele já começa com uma participação de mercado. Ano passado foi 25,75, Ou seja, o chiller condensação a ar subiu em termos de participação.
E dentro desse mercado A, né, desse mercado de Chile, a gente segmentou aqui por tipo de tecnologia, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, né? Compressor scroll, compressor parafuso, né, o scroll fixo, o scroll inverter, parafuso fixo, parafuso inverter. Hoje a gente ainda vê aqui uma quantidade significativa da tecnologia fixa, então eu diria aí que quase metade do mercado ele ainda é compressor fixo. Fazendo uma analogia do split, sei que não tem nada a ver, mas o mercado split, um dia ele foi fixo ainda, hoje não sei os números de cabeça, mas o inverter aí com certeza passa de 50%, se não bem mais. Então eu acho que é uma questão de tendência. Estamos aqui para essa discussão hoje, né, principalmente com quem faz projeto, e enfim. E aqui a nossa participação de mercado. Então, hoje a Mercalor, a Climatix, aqui mistura conforto com processo. A gente tem uma participação de 10% de mercado, a Climatix está indo para o 3º ano de atuação dela já. Então, a gente consegue aqui, dentro desses 10, já tirar alguma parte de Climatix, né? Eu diria que podemos falar uns 3, 4%. Né? O Schiller, só para lembrar, quando ele para efeitos de medição, a Brava, ele, independente se ele vai para processo ou para conforto, ele entra como água gelada. Então, ele entra na contagem também. Essa aqui é a nossa estrutura, né? Uma fábrica em São Paulo. Fica o convite aí para quem tem agenda para São Paulo. Uma fábrica muito bem estruturada. Passamos agora recentemente pela expansão nos últimos 5 anos e temos colhido aí bastante pontos positivos em função da estrutura que a gente tem hoje. Tanto o Schiller compressor scroll parafuso quanto a Smart, né, uma cal magnética que a gente produz hoje no Brasil. Então isso dá uma responsabilidade, uma cara de Brasil, né, uma nacionalização bem forte. Hoje a gente tem peça de reposição, tudo é montado na fábrica de São Paulo, nada alguns produtos, né, alguns insumos de fato são importados, mas hoje 100% da nossa produção é nacional. Aqui a gente fala um pouquinho do laboratório. A gente inaugurou esse laboratório em meados do ano de 2023, onde a gente faz as certificações dos produtos, né, no caso do Schiller, e a gente também tem visto bastante interesse, não só do mercado, é um mercado bem específico, mas a gente também tem visto bastante interesse do mercado de projeto, por exemplo, em ter essas certificações aqui no Brasil. Né? Hoje somos o único fabricante com esse laboratório em termos de certificação, só relembrando que a certificação é de performance. Tá? A fábrica hoje ela cuida desse teste como elétrico, mecânico, de uma forma paralela. Esse produto ele é testado eletricamente, mecanicamente na fábrica, e esse laboratório é um teste de performance. Tá? Então, para alguns projetos hoje, os projetistas já estão considerando a necessidade desse teste de performance. Então, se eu coloco lá no meu catálogo que meu Schiller dá X kW por terra, eu consigo comprovar ele nesse calorímetro. Tá? E, óbvio, isso tem que ser, né, descrito no edital, tem que ser, de alguma forma, orçado. Essa nossa atuação comercial, como eu falei, a gente está num processo de expansão. Então, a Climatix está indo para o seu 3º ano. Hoje somos uma equipe de 11, né, João? Contando com um time de representantes. Então, em algumas regiões a gente atende a gente mesmo, em outras regiões a gente atende com os representantes, mas hoje a gente já consegue ter uma capilaridade bem maior em todos os estados do Brasil, praticamente, e a gente brinca e fala que a gente falta um pouco de braço, né? Mas estamos aí com boas notícias para esse ano também, já estamos reforçando o time para que a gente possa atender melhor o mercado. Aqui está o nosso pós-venda, que aí eu entro no que eu comentei no início. Hoje a Mercalor é uma empresa de 65 anos e ela atua no pós-venda da missão crítica. Então, como o Ricardo comentou, ele esteve no hospital e tinha um Schiller alimentando a ressonância magnética para resfriar e tinha um outro Schiller alimentando o hospital. Esse Schiller da ressonância, ele é um ambiente crítico, a máquina não pode parar. Se ela parar, ela não funciona. Se ela parar, o hospital perde receita, né? O tomógrafo não vai funcionar, não vai faturar. Então a gente está trazendo todo esse background da Climatix, todo esse know-how de
missão crítica, todo esse know-how da Mecalô para a Climatix. Então, hoje, um dos nossos pilares é o pós-venda. A gente chama lá de um pós-venda humanizado, né? Então, não vai cair no 0800, né? A gente vai entender ali de fato e estar próximo de quem de fato precisa da gente. Já fizemos algumas melhorias em cima desse pós-venda, então a gente está dando um pouco de cara comercial. Então, hoje, se você quiser comprar uma peça, por exemplo, qualquer linha da Mecalô, qualquer linha da Climatix, você consegue entrar aqui no site, isso não tinha pouco tempo atrás, então você já consegue fazer compra de peças online. Se você não quiser ir pelo online, você também consegue mandar e-mail, tem uma equipe de peça lá, computadorzinho na frente, já devolve com o preço da peça. Que mais? Para os startups, né, os atendimentos, a gente já está fazendo alguns startups, alguns parceiros já treinados, a gente já está fazendo startup remoto, o que ajuda muito, principalmente para fora de São Paulo, né, onde a gente cria agilidade, né, a gente sabe da urgência na hora da partida do equipamento, então o cara acabou de instalar, às vezes está atrasado, ele quer partir para amanhã, e a gente já está com essa modalidade do startup remoto. Para alguns atendimentos, isso não se enquadra muito para o Chile, mas para outra linha de produção, o atendimento virtual. Então, você manda lá, conversa com a inteligência artificial, ela já te direciona lá dentro, seja para comprar uma peça, seja para marcar um startup ou algum tipo de problema. E isso para todas as regiões do Brasil. Eu não trouxe aqui, mas basicamente em todas as capitais hoje a gente tem 1, 2 ou 3 técnicos. Tá? De cabeça aqui que eu lembro, Minas Gerais a gente tem 2, Espírito Santo temos 1, Rio de Janeiro 2 ou 3, se não me engano. Então, isso também dá muita credibilidade, principalmente para quem está atuando na manutenção, né? Não só na instalação, mas também na manutenção do produto. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de produto, né? Vamos entrar aqui na parte do chiller, dos resfriadores de líquido. Então, aqui eu começo a falar do chiller condensação a ar. Tá? Então, eu começo com o que a gente chama de mini chiller modular. Então, ele está disponível hoje na condição de 15 e 18 TRs. Tá? Aí daí a gente já pula para o chiller modular Scroll, que é o primo rico do mini. Então, ele já vai de 25 até 220 TRs e você pode instalar em série. Então, ele é um chiller modular. Também com opção de compressor fixo, compressor Scroll. Eu acabei não comentando no primeiro, mas a gente também tem a opção do 410, do 454B. Isso é uma narrativa nova, tá? Onde a gente está... Alguns clientes hoje já estão exigindo um projeto que seja um equipamento com GWP menor. Então, entra aí o R454B, a gente já faz hoje. Até para dar uma ideia de custo para vocês hoje, a gente, um 454B custa aí não mais do que uns 10% acima de um chiller 410. Mas alguns clientes finais já estão exigindo essa classificação. Seguindo aqui, a gente vai para o chiller parafuso, de 100 até 475 TRs. Né? Para alguns casos, a gente já fez até 500, né, João? E por último, não menos importante, o mancal magnético, que é uma representação que a gente tem, né? Um credenciamento que a gente tem com a Smart de produzir e comercializar ele aqui no Brasil, que vai de 30 até 520 TRs. Tá? Toda essa linha, menos o mancal magnético, que ele tem um índice de peças importado alto, toda essa linha é Finame BNDES, então a gente são equipamentos finalizados. Então, são equipamentos que o cliente tendo o cadastro, aí você consegue pagar em até 5 anos. Tá? Aqui a gente pula para o chiller condensação a água, a mesma linha, chiller Scroll, parafuso e o mancal magnético, na mesma linha de raciocínio e opção dos gases, 410, 454B. Para o parafuso a gente tem outras opções, que é o 134A, que é o padrão, mas também produzimos ele com outros gases, como o R1234ZE, que é o gás com menor GWP hoje no mercado. Algumas empresas também estão já exigindo, né, estão fazendo concorrência com equipamentos com esse tipo de gás. Mas aí são mais diretrizes, eu diria que globais. Né? São empresas multinacionais que estão operando no Brasil e aí já vem com essa premissa aqui. Então, não só o parafuso, mas também o mancal magnético também está indo nessa linha. Entrando um pouquinho mais a fundo em cada produto, né? Vou tentar correr um pouquinho aqui para não...
Como eu falei, o mini chiller modular ele vai de 15 até 18 TR, mesmo no gabinete, tem uma opção dele fixo, scroll, né? Um equipamento relativamente compacto, então você consegue acomodá-los dentro do elevador, e ele consegue conectar em até 14 unidades, fazendo um sistema. Aqui está a nossa RLACS, que é o chiller compressor scroll, a ar e a água. A gente tem ele na opção standard, compressor fixo, na opção high efficiency, também compressor fixo, mas ventilador EC, e ele inverter com ventilador EC e compressor inverter, e aqui a gente entra um pouquinho no que a gente quer trazer para vocês aqui hoje. A gente consegue hoje acrescentar e fornecer, fabricar ele com diversos acessórios, né? Para Mecalor, o acessório é meio que um item de série. Então, hoje, um chiller Mecalor para processo, ele, nas 90% das vezes, ele já vem com bomba, ele já vem com tanque de expansão. Para a gente, não. O acessório ele passa a ser um opcional. Então, a gente também tem trabalhado bastante com alguns projetos, ele se configura também na opção modular. Esses são os opcionais do produto, né? Então, a gente consegue fazer com banco de capacitor, filtro de água, tanque de expansão, clausuramento do compressor para alguns locais onde o ruído faz diferença, a gradezinha de proteção, ele pode ser fornecido com a plaquinha para integrar um backnet, enfim. Temos todas as opções. Esse é um chiller condensação a ar, né, a fotinha, condensação a ar, compressor parafuso, tá? Indo na mesma linha do scroll, então ele também tem os acessórios dele, a gente consegue agregar diversos acessórios para poder atender projeto. Também tem a opção com gás de baixo GWP, opção de fixo inverter, está no próximo, e com kit hidrônico também. Esse é o mancal magnético, um chiller compressor da Danfoss com mancal magnético. Essa é a menina dos olhos do mercado, é um chiller que você fala de 0,32 kW por TR na condensação a água, 0,45 na condensação a ar. É um produto com investimento um pouco maior, mas que com payback, dependendo da aplicação, a gente tem aí uma surpresa bem positiva em termos de eficiência, né? Então, o CAPEX dele, né, o investimento inicial é um pouco mais alto, mas ele se paga aí não só pela operação também, mas pela vida útil, né? É um produto que o compressor ele não leva óleo, então você tem ali, não tem atrito, né? Então você tem uma vida útil do compressor bem maior do que um chiller scroll ou um chiller compressor parafuso com óleo. Aqui a gente fez uma média, né? Hoje se um equipamento desse funcionar com um regime aí de 12 por 7, a gente já começa a ter um payback aí próximo, óbvio que depende da operação, mas próximo a 4 anos. E se for uma operação 24 por 7, aí sim a gente consegue, aí tivemos um caso agora, foi em Minas, né, João? Deu 1,8, quase 2 anos de payback, né? Então o cliente investiu um dinheiro a mais, mas o dinheiro voltou em 2 anos. É um equipamento de múltiplos compressores, né? Então eu não tenho aí um compressor só, não é um monocompressor, então caso um compressor venha a sair, o outro segura, dependendo da capacidade pode ter até 3, 4 compressores. É um equipamento que a partida dele, independente da capacidade, começa com 2 amperes, então você tem ali uma corrente de partida bem suave. Tem uma excelência fantástica em carga parcial, né? Então, diferente de uma centrífuga que você tem ali uma carga, quando ela está 100% de carga, ela tem uma eficiência maior, mas quando ela trabalha em carga parcial, ela já não é tão eficiente. É um produto que a gente tem conseguido bastante êxito aí no mercado, e a gente brinca e fala que o mancal magnético não é para todo mundo, né? Não é um equipamento que ele vá ser comprado por condição comercial, por preço, né? É um equipamento que tem que trabalhar ele no projeto, é um equipamento que tem que trabalhar ele no cliente final, né? Numa analogia corriqueira, né? É o carro elétrico do mercado, né? Mas que
tem crescido aí significativamente nos últimos 3 anos. E aqui, como novidade, a gente traz para você a plataforma NEL. Tá? O NEL é um software supervisório, né, de propriedade, não vou dizer propriedade, mas de uso da Mecalor, onde a gente hoje, em alguns fornecimentos, né, a gente entende que é necessário esse supervisório. Então, basicamente, o que é o NEL hoje? A gente fornece o chiller e a gente monitora o chiller. Então, eu vou lá, dou 2 anos de garantia para o cliente. Nesses 2 anos, eu forneço esse monitoramento NEL, né? A máquina vai lá com hardware para esse monitoramento, com acesso à internet, e eu consigo, de forma remota, dentro da Climatix, dentro da Mecalor, eu consigo monitorar esse chiller junto com o parceiro. Né? Não somos empresa de serviço, não somos empresa de manutenção, mas a gente consegue monitorar com o mantenedor, né, esse chiller, até porque nesse período a gente está responsável ali pela garantia. Essa tecnologia é bem interessante porque ela surgiu nas IEHAs. IEHAs, para quem não conhece, é o chillerzinho para atender a ressonância magnética. Ela hoje, 90% das IEHAs sai com ele de fábrica, já é padrão praticamente, e ajudou muita empresa a ter essa visibilidade de mercado de pós-venda, de peça, garantia, de confiabilidade de produtos. Estou falando de uma estratégia que foi desenhada há 10 anos atrás. Então a gente está trazendo isso para a Climatix hoje, onde você consegue, de certa forma, né, o chiller está lá com algum tipo de alarme, você não precisa estar lá, a gente consegue ver de fora, né, a gente consegue fazer aí, comentei agora há pouco, o startup remoto, a gente consegue fazer startup remoto com essa ferramenta. Óbvio que o instalador, né, o parceiro, o mantenedor, ele precisa estar no campo para poder colocar a mão na massa ali. A gente consegue também mensurar a questão do consumo de energia pela ferramenta. E a confiabilidade na operação do produto. Então, hoje, basicamente, essa ferramenta ela trabalha em cima disso, para a gente não só ter essa agilidade, mas também a confiabilidade em termos de diagnóstico. De novo, não fornecemos isso em todas as vendas, mas é uma opção que a gente tem. E aí a gente traz, né, o título da nossa palestra hoje é o Climatix Smart Design. A gente está em todos esses acessórios, todas essas vantagens inclusas num fornecimento só. Então, quero um chiller com bomba, quero um chiller com tanque de expansão, com filtro, quero um chiller com banco de capacitor, quero um chiller com monitoramento NEL. A gente fala muito hoje, lá dentro, de fazer uma venda consultiva. Né? Muitas das vezes, a gente, área comercial, eu estou no ar-condicionado há 20 anos, a gente escapa e vai somente para a questão da venda. Né? E, na verdade, você está oferecendo um produto ali que você está pegando aqui e transferindo para lá. Você não está entendendo a necessidade do cliente. E a gente tem tido bastante sucesso nessa venda consultiva, porque muitas das vezes o cliente não sabe que a gente tem isso aqui. Ele não sabe que a gente está disponível para dar esse suporte. Muitas das vezes a dor do cara é exatamente ter esse monitoramento remoto. Né? O cara chega lá e fala, a máquina tem que trocar o compressor. Tem mesmo que trocar o compressor? Faz sentido? Minha máquina está precisando de uma placa. Aí você vai no monitoramento, aí o cara compra a placa, troca a placa e a placa queima de novo. Aí você vai lá no monitoramento, você olha o histórico de operação do equipamento e aí você vê lá que o cara resetou a máquina durante 60 dias lá, ou seja, a máquina já estava alarmando ali para ele durante esse período todo e não pegou. Então a gente está dando esse suporte remoto, essa confiabilidade através dessa ferramenta, o que, de novo, tem feito a gente ter bastante acesso e voltar a fazer essa venda consultiva. Bom, aqui eu trago um produto da Mecalor, né? A gente está trazendo ele agora para a Climatix, mas, de novo, se for conforto, que são os dry cooler, que a gente chama, que são as torres fechadas. Né? Então, hoje, um processo, condensação à água, torre aberta, a gente sabe que é um processo que o custo da água é muito caro, né? Então, tem alguns clientes que estão demandando da gente, né? A gente, quando fala do Climatix, a gente já tem bastante desenvolvimento comercial nesse produto aqui, até pela questão da redução do consumo de água. Óbvio que depende da região do Brasil. Você pega aqui o Centro-Oeste, de uma forma geral, a aplicação desse produto é positiva, mas você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, o Nordeste, esse payback aqui, a
acontece, não vou dizer que não acontece, mas com mais tempo. Mas trago para vocês aqui como uma opção também, a gente tem esse produto, está no nosso line-up, desde que ele seja para conforto. Tá? Aqui vou passar rapidamente os climatizadores de precisão, que são as maquininhas para atender pequenos e médios CPDs. Tá? Isso a gente também tem no line-up, pouca gente sabe. A gente tem desde um split de expansão direta até um self, né? Aí depende um pouco da capacidade. O objetivo aqui, de novo, não é a gente falar disso, mas acho que é importante mencionar. É uma divisão que a gente também está investindo bastante esse ano, então acreditamos aí em breve já começar a colher os frutos. É uma linha, de novo, toda financiada, toda nacional, financiada pelo BNDES. A gente tem poucos concorrentes hoje que fabricam no Brasil, então a gente consegue aí também ter essa vantagem comercial. E também os fancóis, né, para atender chiller, né, mas para equipamento de precisão. Aqui estão algumas obras de referência nossa, então alguns clientes que a gente já conseguiu êxito. O Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, é um projeto que foi concebido inicialmente com compressor parafuso, e no meio do caminho a gente fez a proposição do mancal magnético, apresentando o payback, mostrando as vantagens do produto, e conseguimos converter o projeto, óbvio que junto com o projetista, junto com o cliente final. Então é um case hoje, está dentro da parte hospitalar, né? O cliente ele conhece a Mecalor da parte das IHAs, como eu falei, que são os chillers para atender a ressonância magnética. Ele conhece a Mecalor e aí ele acreditou na Mecalor também para a parte da climatização. O laboratório Sirius, em São Paulo também, mancal magnético A. A Foxconn, em São Paulo, 540 TR, condensação A. O Shopping Uberaba, em Minas. O edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro. É um edifício comercial, mancal magnético também. A Equinix, também no Rio de Janeiro, 4 chillers de 450 TR. Né? A Equinix, para quem não sabe, é um data center, né? um hyperscale grande, é uma multinacional que está entrando no Brasil, já está aí no seu 4º site, né? Então, RJ3, RJ4, SP5, e é um cliente interessante de mencionar, porque é um cliente de tecnologia. Esse cara paga mais caro para ter um produto diferente. Né? Então, a máquina está indo com todas as proteções. Trazendo um case mais comercial, o Hotel Mercury, em Minas Gerais, 240 TR, um projeto também que começou com parafuso. O projeto inicial dele, não lembro se era parafuso ou scroll, acho que era parafuso, né? E a gente também converteu ele para mancal magnético, na seção A, em função do payback. Então, é uma tratativa que a gente está tendo grande hoje. Obra de referência de parafuso, no Shopping Tatuapé, lá em São Paulo, 700 TR, quando chega com a seção A, compressor parafuso. O Hospital Teófilo Otoni, 660 TR também, Chile Climatix, condensação a ar. Que mais? Compressor parafuso, scroll, Hospital Padre Germano, 55 TR, seu modularzinho, mini modular, que eu comentei com vocês. O Semipen é um chiller modular, no caso, não mini, mas é um modular. Fleury Higienópolis também, um modular. E o Hospital Geral de Palmas, também um chiller modular, compressor scroll. Bom, pessoal, tentei, né, temos mais 4 minutinhos aí para no final para perguntas. A gente está com um stand aqui, a gente está com uma banquinha aqui, então, dúvidas vocês vindo a ter, estão lá, eu e o João, pode procurar a gente aí. Algum comentário a mais, João? Agradeço aí a participação de vocês e deixo aí esses 5 minutos finais para perguntas. O material lá é todo digital, tá? QR Code. Mas tá lá o QR Code, é só fazer a leitura. Vou deixar alguns cartãozinhos em cima da mesa também. É isso. Aqui no Mato Grosso tem alguma instalação, João? Acho que não, né? Tem hospital, tem pessoal da asa, tem Unimed.
posso pesquisar com mais detalhes, né? Se tem o que tem, e boa pergunta, e o que tem, o que é? Se é screw, se é parafuso. Né? Aqui a gente não tem representante aqui, a gente está atendendo direto. Tá? Normalmente todo esse começo de trabalho a gente vai direto, né? Até a gente entender o mercado e a regional e entender se... o que eu acho que tem aqui é técnica. Porque para essa parte de chiller hospitalar, no caso da ZH, que para atender ressonância, com certeza tem. Mas para a Climatics eu acho que a gente não... Talvez a DASA, né, João? Não sei. Mas eu pesquiso e te falo. Perguntas, pessoal? Felipe, né? Felipe. Bom, prazer, Bruno. Tudo bom, Bruno? Pelo telefone, né? Felipe, hotelaria, redundância e quais são os lugares que mais pegam, que dá mais problema nesse segmento? Você fala de operação? Operação, o equipamento em si. Então, você vê assim, os maiores erros do projeto? Eu até comentei no início, hotelaria até pouco tempo, até 15 anos atrás, era meio que ou era split ou era água gelada. Aí o VRF entrou, ocupando esse espaço, principalmente da água gelada, né? E agora a gente já está tendo um retrofit para água gelada. Chile, hotel que era VRF, está voltando para água gelada. E aí por diversos motivos. Né? Mas respondendo a sua pergunta, você fala mais na parte de operação, né? Aqui, por exemplo, a nossa preocupação, redundância é o sistema não parar. Então, assim, o que o equipamento prevê para evitar paradas indesejadas? Se existe algum sistema de compensação, se um compressor vai compensar o outro, se houver uma falha, existe algum sistema de redundância da própria máquina? Da máquina, sim, né? Mas vou começar a tua resposta pelo projeto. Né? Normalmente, como eu coloquei aqui, o Hotel Mercury, vou usar esse caso, são 2 chillers de 120. Então, ele já tem ali um backup do outro. Não um backup, mas acho que a carga térmica lá estava dando 150 TR, mas dependendo do momento do ano, da estação do ano, o chiller toca. Então, isso é concebido no início, no projeto. Né? E aí, na operação, você tem a concepção do equipamento. Né? Se um compressor sair, o outro entra, né? Aí a loja de funcionamento do equipamento. Mas hoje, falando de água gelada, a confiabilidade é bem maior. Né? E ainda mais quando você faz um atendimento consultivo. Então, no momento que você vai fechar o negócio, você tem ali uma extensão de garantia, né? Uma credibilidade maior. Você tem ali um triângulo que a gente chama de cliente final, fabricante e mantenedor, né? Durante um período. Então, a gente está tratando dessa forma. E a questão da automação, que para o teu caso é fundamental. Você tem que ter uma automação ali rodando, né? Que ela no primeiro momento não está no equipamento, mas pode ser tratada, a gente não tem automação, tá? Mas a gente tem contato, né? Tem relacionamento com diversas empresas que fazem automação. Então eu responderia a sua pergunta, voltando um pouquinho, não só do equipamento, da concepção de projeto, do equipamento, mas também de você ter uma automação, né? de funcionamento, né? Qual é a lógica ali, né? Se parar, com o alarme, peça de reposição, importante também, né? Mas você tendo 2 equipamentos, é como se você tivesse 2 carros na garagem ali para um possível problema que venha a ter. Toca com 70% da carga. Exatamente. Isso eu diria que é o principal, a concepção do projeto. É um pouquinho diferente do VRF, onde a concepção do projeto, muitas das vezes, ela é feita no início, mas aí, por diversos motivos, há a reengenharia, e ali, quando você faz a reengenharia, você, de alguma forma, desarranja tudo. Então, não estou afirmando isso, mas a concepção do projeto na água gelada é muito mais fundamental do que no VRF. Obrigado. Mais um minutinho. Alguma pergunta, pessoal? Bom, vou estar ali do lado também, mas vamos lá. Só queria complementar, você falou que está tendo bastante retrofit, voltando para a água gelada, os problemas
Você fala do que está acontecendo no VRF. Teve uma mudança, né? Ficou muito hotel adotando o VRF. Agora voltar para a água gelada. O que o VRF tem de mais problemático do que o VRF, trabalhei com o VRF por 15 anos. Né? O VRF, ele há 15 anos atrás, ele era uma aposta, né? Querendo ou não tinha essa história de VRF. Então, ele foi ganhando mercado, ele foi crescendo, ele ganhou o espaço dele, mas ainda, por 10 anos, ele ainda era uma promessa. Então, você ia lá no teu estudo e falava, seu equipamento aqui vai durar 10 anos. Né? Era uma verdade? No primeiro ano, não tinha case que durasse 10 anos. Então, qual é a nossa leitura hoje? Foi-se fornecido, foi-se projetado, foi-se fornecido. Ao longo desses 10 anos, você entra aí com uma questão de mão de obra, que a gente sabe que é um problema hoje aqui nacional. Então, você pode ter a questão do vazamento, a questão da operação. O VRF é, de fato, um plug and play. Mas talvez não para um sistema para durar 15, 20, 30 anos igual o Chile dura. Então, você pega um retrofit de um hotel hoje, você pega hotéis aí com 20 anos, com exceção a ar, região costeira do Brasil, você pega um Chile ali com 15 anos de operação. Né? E o chiller dando problema, né? Em função seja da corrosão, do que for, você troca o chiller, né? E está tudo bem. Você tem lá toda a tua parte interna, a fan coil que está... Né? Você pega a fan coil rodando aí com 20, 25 anos. Eu acho que foi mais essa questão da operação, primeiro da instalação, em função da mão de obra, segundo da manutenção, que acaba, os hotéis tentando reduzir custos, eles acabam eliminando a manutenção, que é ruim para todos, né? Não só para o chiller, mas também para o VRF. A gente tem muito caso de chiller, hotel com chiller, que também não tem manutenção. Então, caímos também no mesmo problema. Diria que mão de obra, vida útil do produto. eficiência? Não. Eficiência vai depender. O VRF ele é bem eficiente. Né? Óbvio que vai depender da operação. Então, se você comparar um chiller, um VRF com um chiller a ar, eu diria que eles estão pau a pau. Mas se você estiver operando com um chiller sem automação, como eu comentei ali, você vai levar o consumo dele para cima. Então, aí depende também da aplicação. Né? Mas hoje, o que a gente vê muita consulta de retrofit de hotel de VRF para chiller. Tá? Óbvio que existem várias leituras, essa é a nossa, e a gente também está num momento de transição. Isso está acontecendo recentemente. Obras novas de VRF, né? 10 anos, uma obra nova, já mencionando, pedindo planejamento para virar água gelada. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui. Agradeço aí, em nome da Climatix, eu e o João Paulo, a presença de vocês de novo. Vamos estar aqui até amanhã, no final do dia, e será um prazer recebê-los lá. Obrigado. Obrigado, Felipe.